siku ya tarehe 19 mwezi wa 9 2026 kwenye kongamano letu kubwa. Niletee watu 10, waalike watu 10. Ninakuomba uwe bango langu la kutangaza watu kuelekea hilo kongamano, wala kutangaza watu kuelekea hilo kongamano la kihistoria ambalo litafanyika kwenye ukumbi wa Takit Hall hapo Mjoroni. Itakuwa ni historia ya ajabu sana iliyotokea Kilimanjaro. Ninakualika, naendelea kufuatilia au kusubscribe YouTube channel yetu ya Maombi ya Matokeo TV. Tunaendelea kutoa maelekezo kuelekea mfungo huu, lakini pia kuelekea kongamano letu kubwa la kihistoria ambalo litafanyika tarehe 19 mwezi wa 9 2026 katika ukumbi wa Takit Hall, Simba Hall pale Mjoroni. Ni sehemu ambapo wanafika watu wote watatoa maelekezo. YouTube channel itaendelea kuachilia video mbalimbali zitakazokuelekeza kuelekea kwenye kongamano letu kubwa la kihistoria. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou, Jesus. Não tenho que vai me ouvir nessa hora, Jesus. O que seria de mim sem ti? Sem ti.
Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou, Jesus. Não tenho que vai me ouvir nessa hora, Jesus. O que seria de mim sem ti? Sem ti. O que seria de Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou, Jesus. Jesus.
Não tem o que vai me ouvir nessa hora, Jesus. O que seria de mim sem ti? Sem ti. Sem ti. O que seria de nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou, Jesus. Não tem o que vai me ouvir nessa hora, Jesus. O que seria de mim sem ti? Sem ti. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém
Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou. Jesus. Não tenho que vai me ouvir nessa hora, Jesus. O que seria de mim sem ti? Sem ti. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou. Jesus.
que seria de mim sem ti? Sem ti. O que seria de nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou, Jesus. Não tenho que vai me ouvir nessa hora, Jesus. O que seria de mim sem ti? Sem ti. O que seria de Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém
Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou. Jesus. Não tem o que vai me ouvir nessa hora, Jesus. O que seria de mim sem ti? Sem ti. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou. Jesus. Nas
Não tem o que vai me ouvir nessa hora, Jesus. O que seria de mim sem ti? Sem ti. Sem ti. O que seria de mim nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou, Jesus. Não tem o que vai me ouvir nessa hora, Jesus. O que seria de mim sem ti? Sem ti. O que seria de Nas horas escuras
horas da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou, Jesus. Não tenho que vai me ouvir nessa hora, Jesus. O que seria de mim sem ti? Sem ti. O que seria de Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou, Jesus.
Não tem o que vai me ouvir nessa hora, Jesus. O que seria de mim sem ti? Sem ti. Sem ti. O que seria de nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou, Jesus. Não tem o que vai me ouvir nessa hora, Jesus. O que seria de mim sem ti? Sem ti. O que seria de nas horas escuras
horas da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou, Jesus. Não tem o que vai me ouvir nessa hora, Jesus. O que seria de mim sem ti? Sem ti. O que seria de Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou, Jesus. Jesus, Jesus.
O que seria de mim sem ti? Sem ti. O que seria de Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou, Jesus. Não tem o que vai me ouvir nessa hora, Jesus. O que seria de mim sem ti? Sem ti.
nas horas escuras da vida, Jesus está lá.